E aí, pessoal, estou aqui hoje trazendo para vocês o meu segundo especial de sexta-feira 13. E originalmente era para isso ser um Versus, mas depois de dar uma olhadinha nos feitos dos dois, eu percebi que o Versus ficaria muito óbvio. E por isso eu decidi usar um formato que eu já não usava há um tempo considerável. E é por isso que hoje eu estou trazendo todos os motivos pelo qual o Chris Walker de Outlast não teria chance nenhuma contra o Jason Voorhees da saga Sexta-feira 13, começando com a força, na qual o Jason supera de uma forma que realmente me surpreendeu, já que curiosamente todos os feitos que o Chris Walker demonstrou o Jason conseguiu replicar de forma ainda mais fácil, já que o Chris é capaz de desgraçar portas de madeira com 3 golpes, enquanto o Jason faz isso com um golpe só. O Chris derruba portas de segurança com 3 golpes. O Jason conseguiu replicar isso arremessando o corpo de um homem, coisa que o Chris também conseguiu fazer, só que no caso dele ele apenas abriu a porta. Além de que personagens mais fracos que o Jason, como Kincaid, também conseguem replicar esse feito de derrubar portas de metal. E enquanto o Chris consegue arrancar a cabeça de pessoas com as mãos, o Jason diretamente as decapita com socos. Além de que o Chris também precisou de 3 golpes para romper uma janela blindada que conseguia suportar tiros de escopeta e golpes de outras variantes. Enquanto o Jason precisou de apenas um golpe para romper um vidro blindado do futuro que, de acordo com a novel, era inquebrável. E claro, seu maior feito que foi ter conseguido quebrar completamente a resistência do Miles, enquanto o Jason replicou isso com o Freddy. E apesar da explosão que o Miles tomou na cara ter sido bem extensa, a explosão que tanto o Freddy quanto o Jason tomaram foram bem maiores. E olha que antes de tomar a explosão, o Freddy já estava mais quebrado que o Mark depois de lutar contra o Battle Beast. E depois de tomar e ser mandado pra longe enquanto pegava fogo, ele saiu disso como se nada tivesse acontecido. E por muito tempo eu pensei que o maior feito do Chris Walker foi ter conseguido superar aqueles 2 agentes treinados e armados, mas que na realidade o maior feito dele foi ter dado cabo de todo aquele esquadrão. E bem, eu sei que não é mostrado como ele fez isso, porém eu acredito que ele simplesmente tenha ido lá e matado todo mundo com as próprias mãos sem se importar com todos os tiros que levou, já que não só ele conseguiu suportar tiros e atropelamentos na sua forma humana, como variantes mais fracas também já eram capazes de resistir a tiros de escopeta, e outras variantes mais robustas conseguiam suportar pequenas explosões que se assemelhavam a de granadas. E pelo jeito que o soldado empalado descreveu o nível de perigo do Chris Walker, provavelmente foi isso mesmo. E bem, eliminar um esquadrão de soldados inteiro completamente sozinho é um feito absurdo, mas não para o Jason, já que além dele também ter conseguido replicar esse feito com soldados do futuro que eram bem mais treinados, ele também se igualou ao Ash Williams, o qual já era capaz de dar blitz em grupos grandes de Deadites, os quais já eram capazes de se esquivar e bloquear tiros de escopeta facilmente. E na resistência eu não vou me alargar tanto, já que o maior feito do Chris Walker foi ter resistido a uma verdadeira surra do Walrider, o qual era capaz de despedaçar pessoas facilmente, enquanto o maior feito do Jason foi ter resistido ao poder telecinético completo do Freddy, o qual mesmo estando em etapas mais fracas já foi capaz de cobrir a superfície inteira de um planetóide com milhões de carros. E diferente do Chris que ficou todo quebrado após ser espancado por um ser de nível estrutural, o Jason ficou de boa após tomar um golpe que ronda ou até supera o nível cidade. Ele pode até ser nível ilha mais, eu acho, eu não sei usar direito esses níveis do Power Scaling, mas de qualquer forma o Jason é bem superior a ele. E além da parte física, o Jason também supera na parte intelectual, já que mesmo se a mente do Chris não tivesse sido debilitada pelos experimentos e ele pudesse usar toda a sua capacidade mental e experiência como ex-militar, o Jason poderia facilmente superá-lo, assim como superou todos aqueles soldados do futuro que eram bem mais treinados que o Chris na sua melhor época. E nas armas nem se fala, já que o máximo que pode ser considerado de armas no Chris são essas correntes que ficam nos pulsos e tornozelos dele, que eu suponho que ele poderia usar para bloquear alguns ataques, o que seria completamente inútil contra o facão do Jason, o qual já era capaz de cortar a sua reforçada e seres sobre-humanos. E com isso já fica bastante claro que não tem nada que o Chris possa fazer contra o Jason. Mas vamos supor que, tipo, sei lá, o Jason exploda do nada, e o Chris aproveite isso para pegar a cabeça dele e usar na sua coleção. Mas antes que pudesse pegá-la, ele acabaria vendo o coração do Jason ainda pulsando, e querendo se certificar, ele decidiria esmagá-lo, mas algo na sua cabeça começaria a dizer para ele comer aquilo, e mesmo não querendo, seu próprio corpo já faria isso de forma involuntária. E depois de comê-lo, ele começaria a sentir uma sensação estranha, e aí ele seria possuído pelo espírito do Jason, já que muita gente esquece disso, mas o Jason pode manipular a mente das pessoas e as possuí-la através da sua carne. Ou seja, mesmo se o Chris Walker se tornasse um Super Saiyajin e explodisse o Jason com um ataque, o Jason ainda poderia possuí-lo com seus poderes sobrenaturais. E com tudo isso, eu decreto que o Chris Walker não terá
teria chance nenhuma contra o Jason. Mas se serve de consolo, pelo menos ele conseguiria vencer facilmente as outras versões mais fracas, como o Roy Boons, o Jason do remake, a versão do Never Rick Alone, o Jason do curta-metragem e até algumas versões de jogos antigos. O único problema é só o Jason Prime dos filmes e quadrinhos. Mas de qualquer forma, esse foi o vídeo. Eu espero que todos vocês tenham gostado e que tenham uma feliz sexta-feira 13.